Boa noite. Refrescou um pouquinho agora, né? Mas chuva mesmo ainda não veio. Aquela chuva que a gente está precisando. Mas a gente está animado, não é isso? Esse é o momento que a gente pode participar cantando, louvando o nome de Deus. Então vamos aproveitar bastante esse momento, vamos cantar bem animados o hino Ao Olhar para a Cruz. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado perante me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali
Não somos merecedores, né? E como diz a letra dessa canção, quando a gente estiver no céu, o nosso maior sentimento vai ser o de gratidão. E até de espanto, porque conseguimos chegar lá, né? Por isso, apesar do pecado que tem nesse mundo e das lutas que a gente enfrenta, vamos ter fé, vamos ter convicção, vamos buscar a Deus, porque não há o que temer com Ele. Não há o que temer. Sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, o Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, eu te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel.
Será que não cai aqui não? Acho que não, né? Bela canção. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Todos estão felizes? Hoje eu estou muito feliz, né? Porque estou completando mais um ano de vida. Então eu tenho que agradecer a Deus pela paz, pela saúde, pelas bênçãos. Opa! Aí, Maria, obrigada. Puxou aí. Só faltam parabéns, hein? Obrigado, obrigado. Vamos fazer aquele sorteio que quem ganha presente são vocês e não eu, tá bom? Vamos lá, vamos sortear 5 pessoas. Temos aqui hoje 5 produtos da gravadora. Quero que cada um de vocês tire um aqui e me dê aqui na mão que nós vamos... Tem mais um aqui, ó. Opa, não pode perder não. Vamos jogar aqui. Vamos lá, vamos ver quem é que... Isso. Estão com medo que vai cair esse troço, né? Mas não cai não, tá firme. Cada um pega um. Vou começar aqui. Vamos ver quem que ganhou. André Márcio Alves. Cadê o André? André Márcio Alves, você ganhou. Opa, olha aí, meu irmão. Deixa eu ver qual que vai ser bom para ele ver aqui. De louvores, esse daqui. Muito bem. Muito bem, Deus abençoe, irmão. Parabéns. Deixa eu ver o próximo aí. Quem que é? Pode falar o seu. Letícia. É aqui de baixo, essa parte de baixo aqui. Vicente Nuca, é isso? Cadê o Vicente? Vicente, opa, meu irmão, ganhou, muito bem. Uma salva de palmas para ele. Vamos lá, pessoal, vamos animar. Vamos dar uma salva de palmas, meu irmão, que ganhou hinos do Arte Trio, músicas Nuti. Então escreveram Nuca, lá tá errado, é Nuti. Que Deus abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. É sempre um prazer muito grande receber cada um de vocês. Nayara, quem que tem aí com você? Aqui eu tenho Paulo José de Oliveira. Paulo José de Oliveira, cadê? Cadê o Paulo? Opa, Paulão, você ganhou aqui um DVD Redenção do Jefferson Pilar. Um belo DVD, eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Olha aqui, que Deus lhe abençoe. Tá com sorte, hein? Muito bem. Quem que falta aí? Rose? Cristiane Ribeiro Marques. Cristiane, cadê a Cristiane? Ah, Cristiane ganhou, ela estava aqui já torcendo, ela falou, nunca ganha, está aqui, Cristiane. Um CD do Arautos do Rei já tem? Ah, esse aqui, Porque o Pai, é um lindo CD. Deus te abençoe, viu, Cristiane? Hoje só veio você? Ah, daqui a pouco chega o Sandro aí. Tem mais um? Tá com você, quem é? Williston F. Carvalho. Williston, cadê o Williston? Ô, meu irmão, já tinha ganho alguma vez ou não? Você está com sorte, hein? Esse aqui eu tenho certeza que você não ganhou. Que Deus abençoe, viu, meu irmão? Muito bem, vamos soltar aquela música para a gente fazer amizade? Quero que todo mundo se cumprimente. Esse é um momento descontraído, onde você vai cumprimentar aquele que está do seu lado, desejar para ele felicidade, porque ele está completando mais um ano de vida. E assim vai. Ei, meu irmão. Basta dar boa o seu noite. sorriso se quiser. Basta abrir seu coração e assim, sem mais aviso, eles virão. Você pode ter amigos como irmãos. Basta apenas um sorriso e atenção pra buscá-los onde estão. E assim, sem mais aviso, eles virão. Se você quer ter amigos, não se esqueça de cantar. Não se esqueça do abraço, de abrir seu coração. Não se esqueça de amar. Você pode ter amigos como irmãos. Basta apenas um sorriso e atenção pra buscá-los onde estão. E assim, sem mais aviso, eles virão. Se você quer ter amigos e deixar de ser comum, você pode ter amigos e deixar de ser comum. Muito simples, seja Você pode ter amigos como irmãos. Basta apenas um sorriso e atenção pra buscá-los onde estão. E assim,
difíceis eles virão. Você pode ter amigos, muito simples seja Estou ganhando muito parabéns aqui, não queria parar de ganhar parabéns. Vamos nos colocar em pé, cantar o hino, teu santo nome. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é
Você agora é convidado nesse momento para se dirigir aqui diante do altar, aqueles que assim desejarem. Se você tiver aí algum pedido no seu coração, alguma gratidão que você quer demonstrar a Deus nesse momento, você poderá fazê-lo, vindo, dirigindo-se aqui à frente para nós pedirmos a Deus conforme a promessa que Ele nos faz em São Mateus 7, versículo 7. A palavra de Deus nos fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, diz a palavra de Deus, que recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate se abre. Querido Jesus, nós te louvamos nesta noite, porque tu se importou tanto conosco, que deixou o céu e veio a esta terra para dar a sua vida por nós pecadores. Nós te louvamos, querido Jesus, porque tu, sendo Deus, se fez homem e veio habitar entre os homens, se fez carne. Por isso nós te louvamos, por isso nós viemos aqui nesta noite, porque nós queremos se prostrar diante dos teus pés, porque nós sabemos, querido Jesus, que tu tens a solução para os nossos problemas, para a nossa vida. Não importa como estejamos vivendo nesse momento, o que importa é que nós te busquemos de todo o coração, em espírito e em verdade. Nós estamos aqui nessa noite porque nós sabemos que tu tens vitaminas preciosas para nos fortalecer na nossa caminhada rumo ao céu. E a primeira vitamina é a vitamina A, é o teu amor que transforma, o teu amor que amou o mundo de tal maneira que veio a essa terra e se entregou para salvar o pecador. Nós te louvamos também pela vitamina B, que é a Bíblia, a tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e é luz para o nosso caminho. Nós te louvamos também pela vitamina C, Cristo Jesus. Nós te louvamos porque este menino, ele se nos deu, ele veio a esse mundo, porque ele é o nosso Deus forte, ele é o nosso Todo-Poderoso. Nós te louvamos também pela vitamina D, muito preciosa, do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos fez lá no princípio a sua imagem, a sua semelhança, e aquele que, por tanto amor, mandou o que ele tinha de mais precioso para nos resgatar. Mas nós não podemos também ficarmos sem esta outra vitamina tão importante para a nossa vida, a vitamina E, a vitamina do Espírito Santo.
esse que tem o poder para transformar, para nos resgatar, para fazer-nos relembrar das coisas da Tua palavra e colocarmos em prática em nossas vidas. E Pai querido, também precisamos da vitamina F, a fé, porque não adianta termos obras se não tivermos fé. E é através da fé que nós podemos ver Cristo Jesus voltando nas nuvens dos céus. E para isso nós queremos nos prepararmos. E para isso nós estamos aqui nesta noite, para mais uma vez abrirmos a Tua palavra e estudarmos através da liderança do pastor Arilto. E nós queremos te pedir agora uma bênção especial sobre este Teu ungido, que daqui a pouquinho estará abrindo a Tua palavra, que mais uma vez ele seja cheio do Teu poder e seja conduzido por Ti. E a nós agora que estamos aqui, Pai querido, prepara agora a nossa mente e abre o nosso coração para ouvir e entendermos a Tua palavra. Também abençoa os pedidos que foram depositados ali naquela arca e que eles sejam abençoados por Ti conforme o desejo do seu coração. Essas bênçãos nós te pedimos, não que haja em nós algum mérito, mas nos méritos do Teu Filho amado Cristo Jesus. Em nome dele é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa de Deus. Que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a palavra dele, o livro do Apocalipse. Nós temos algumas Bíblias para aqueles que por aventura não tenham. Basta levantar sua mão. Temos uma equipe aí que vai nos atender. Levante sua mão e você vai receber uma Bíblia para poder acompanhar o estudo de hoje. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse e chegamos ao capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Aqui temos algumas mãos aqui à frente, levantadas, tá? Mantenha a sua mão levantada que vai chegar para você. Na entrada eu acho que vocês receberam um convite do tema de semana que vem. Todos receberam? Semana que vem vamos estudar a respeito da volta de Cristo. Esse é um dos temas mais belos da palavra de Deus. Não perca quarta-feira que vem esse tema. E convide também seus amigos, familiares para estarem conosco, porque será um estudo muito especial. A volta de Cristo é um tema central na Bíblia. E vamos ver no Apocalipse o que esse livro descreve sobre a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 17 fala sobre a grande meretriz. E o tema que hoje nós vamos estudar, a queda da grande meretriz. Chegamos ao nosso 14º tema, de um total de 18 temas que nós vamos aqui estudar. Como temos feito todas as noites, não vamos começar sem antes orar. Feche seus olhos e ore comigo. Pai de amor, agradecidos estamos por estarmos em tão boas circunstâncias em Tua casa mais uma vez. Oramos agora pelo estudo da Tua palavra. Esse livro extraordinário que foi preservado por um milagre. E depois de quase 2000 anos, nós temos a oportunidade de abrir e estudá-lo. Que o Teu Espírito Santo, o mesmo que esteve com João na ilha de Patmos, auxiliando no registro de cada informação, de cada visão, de cada instrução, possa nos auxiliar agora na compreensão desse tema tão especial. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia aí, vamos estudar. Esse é um capítulo que tem sido alvo de muito estudo e de várias interpretações nos dias atuais. A primeira pergunta que a gente quer responder é: em que momento ocorrem os eventos do capítulo 17? Nós temos que entender que João, no Apocalipse, ele recebe visões que vão falar a respeito de eventos ao longo da história. Então, os eventos do Apocalipse, eles estão registrados desde a primeira vinda de Cristo, quando ele estabelece a igreja cristã, e caminha até a segunda vinda de Cristo, quando ele estabelece o seu reino. E de fato o livro do Apocalipse adianta-se ainda mais para além da segunda volta de Cristo, em pelo menos 1000 anos. São os temas que ainda vamos estudar aqui nas próximas quartas-feiras. Mas quando João recebe a visão e recebe a visita do anjo, o anjo explica para ele eventos que terão lugar nos seus dias e eventos futuros. Mas os eventos futuros são esboçados a partir do tempo do profeta. Então João está consciente que ele está no primeiro século e o anjo está falando de coisas que estão séculos à frente. Acompanhe comigo o primeiro verso desse capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então o tema de hoje é a queda da grande meretriz. E o verso 1 introduz aqui: mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Agora, quem é que veio falar com João? Aqui diz um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Semana passada nós estudamos Apocalipse capítulo 16, estão lembrados? E nesse capítulo 16 nós aprendemos, assim está melhor, viu, Daniel? Obrigado. E nós aprendemos no capítulo 16
sobre 7 anjos com 7 taças que viriam derramar sobre a terra, e cada taça derramada era uma praga. Então, um desses 7 anjos, ele vai até João para falar agora do mistério da grande meretriz. Ou seja, os eventos do capítulo 17, eles estão acontecendo ao mesmo tempo que as pragas estão sendo derramadas. E isso é importante para a nossa compreensão da visão do capítulo 17. Então, um dos anjos que derramou a sua taça, ele vem falar com João. Ou seja, os eventos do capítulo 17, eles estão acontecendo durante as pragas, porque os outros anjos ainda estão derramando as pragas. Esse capítulo pode ser dividido dessa maneira. Dos versos 1 a 6 é a visão que João tem, e dos versos 7 a 18 é o anjo explicando para João a visão. Então vamos descobrir que dentro desse capítulo nós temos 2 elementos que precisamos estudar. Olha o verso 7, Apocalipse 17, verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, quando o anjo começa na segunda parte do capítulo, que é a explicação, a explicar para João o que ele havia visto, ele faz alusão a 2 elementos. Quais são os 2 elementos aqui? Claramente está aqui sublinhado. É uma mulher, que é a meretriz, a prostituta, e é uma besta, que o texto vai dizer que ela tinha 7 cabeças, 10 chifres e ainda era escarlate. Então, o capítulo 17 contém 2 elementos: uma mulher prostituta, meretriz, e uma besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. Então, vamos voltar à primeira parte, que é a parte da visão, e vamos ver quais são os elementos que o anjo mostra para João nessa visão. Primeiro vamos estudar a grande meretriz, a mulher, e na segunda parte do estudo vamos estudar a besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. Olha o verso 1 novamente então. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. Eu aqui sublinhei toda a informação que o anjo começa a dar para João. E do primeiro verso, nós já descobrimos 3 coisas. Primeiro, esta meretriz, é uma meretriz, é uma prostituta, essa mulher, ela está sob juízo, porque o anjo disse assim: vem que eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Ela está sendo julgada. E terceiro, ela está sentada sobre muitas águas. Então nós já temos 3 informações a respeito deste poder, desta mulher, desse simbolismo. Verso 12: com quem se prostituíram os reis da terra? Ela é uma meretriz, ela é uma prostituta, porque ela se prostituiu com os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Ela é prostituta porque se prostituiu com os reis da terra. Quem são esses reis? Nós veremos. E ela também tem em sua mão cálice, e ela oferece esse vinho aos habitantes da terra, e ela embebeda os habitantes da terra. Então nós temos mais uma informação: ela embebeda com seu vinho. A prostituição com os reis da terra já está aí configurado no ponto 2, que é uma meretriz. Verso 3: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui o anjo já introduz também a besta, mas ele só introduz a besta para falar que a prostituta, a meretriz, ela estava assentada numa besta escarlate. Então nós temos mais um ponto de identificação.
ela monta uma besta escarlate. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Interessante, a besta tem a cor escarlata e a prostituta veste cor escarlata. Adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Esse cálice que ela tem na mão é com o qual ela embebeda os habitantes da terra. Assim o texto nos fornece mais uma informação. Ela está vestida de púrpura e escarlata. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nós temos mais uma identificação. Se ela é mãe das prostitutas, ela tem filhas prostitutas. Ela não só é prostituta, ela também é mãe de outras prostitutas. E nós chegamos à última informação. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Interessante que, se você olhar no capítulo 17, no versículo 1, diz assim: veio um dos 7 anjos e falou comigo. O anjo começa a conversar com João e ele ainda não está vendo nada. Mas daqui a pouco esse anjo pega João e o leva para o deserto. E no deserto, o anjo começa a mostrar essa prostituta. Agora no versículo 6 diz: então vi. Agora ele viu a mulher. E quando ele vê a mulher, ele é tomado de grande espanto. Por que é que João se assustou? O que é que tanto deixou João em choque? Nós veremos isso também. Assim, nós completamos todo o quadro de identificação que o Apocalipse me dá. O ponto 8, ela está embriagada com o sangue dos santos. Pois bem, quem é esta prostituta? Se nós compararmos o capítulo 17 com o capítulo 13, e aqui nós temos que voltar a um princípio de interpretação que nós já pontuamos para vocês. A profecia é uma revelação que se amplia. Se você tomar como base o livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 2 de Daniel, há um sonho de uma estátua de 4 metais. Esses 4 metais representam Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Quando você vai para o capítulo 7, aparecem ali 4 animais: um leão, um urso, um leopardo e um 4º animal que não encontrou paralelo na zoologia. O profeta o chama de terrível e espantoso. Esses 4 animais representam os mesmos 4 impérios. Só que agora o capítulo 7 vai fornecer elementos que o capítulo 2 não havia fornecido. Quando vamos para o capítulo 8, nós temos um foco maior no período medo-persa e grego, o bode e o carneiro. E quando vamos para o capítulo 11, o foco é no animal terrível e espantoso. Você percebe como que em Daniel a profecia foi se ampliando? Era como se nós pegássemos um texto e fôssemos dando um zoom. E a cada vez que você se aproxima, você tem mais informações. O capítulo 17 explica o capítulo 13. Há uma conexão muito íntima. Com isso, nós concluímos que esta mulher é a primeira besta do capítulo 13. Não tem como ser diferente. E quando nós estudamos o capítulo 13, versos 1 a 10, nós dissemos de que esta besta que sobe do mar no capítulo 13 é um símbolo de Roma papal. Então esta mulher agora é símbolo também de Roma papal. Agora, será que essas qualidades ou características dessa mulher se enquadram? Veja, primeiro, está sobre juízo. A grande Babilônia está sendo julgada.
ela é julgada antes que Jesus volte. E nós estudamos semana passada que a queda das 7 pragas são os flagelos que se consumam a cólera de Deus contra os desobedientes. Então o juízo está acontecendo já nas pragas. Depois é uma prostituta. Ela se prostituiu com os reis da terra. Quem são os reis da terra? São os governantes dos impérios. Como que a igreja romana se prostituiu com os governantes? Basta você olhar para a história, para a Idade Média. E você vai descobrir que a união da igreja e do Estado fez do papado o grande líder mesmo das nações. E ele tinha autoridade sobre as nações. Os reis da terra buscavam seu apoio. De fato, na Europa da Idade Média, nenhum rei poderia ser coroado sem a presença do Papa. E eu já contei para vocês a história do imperador alemão Henrique IV, quando brigou com o Papa, e o Papa o excomungou, e ele foi lá no castelo de Canossa, em busca desse perdão do Papa, e o Papa deixou o líder da Alemanha 3 dias esperando lá fora, num rigoroso inverno e descalço na neve. Essa história fala do poder que o Papa tinha sobre os imperadores. Então, Roma papal se prostituiu com os reis, porque começou a haver uma troca de favores financeiras, espirituais. Essa história de amaldiçoar o imperador ou não, de excomungar ou não, era um jogo político. E assim foi toda a Idade Média. Ela está sentada sobre muitas águas. Quando vamos para o capítulo 13, o poder ele surge da água. Ela embebeda com o seu vinho. E nós já dissemos aqui que o vinho na Bíblia é símbolo de falsa doutrina. Agora, como que o sistema papal e a igreja romana está embebedando os habitantes da terra? Com suas falsas doutrinas. Que falsas doutrinas, pastor? Eu podia mencionar várias para vocês. Uma delas, ensinar que a pessoa tem que confessar o seu pecado ao sacerdote, e ele tem poder de perdoar. A Bíblia ensina que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas o vinho de Babilônia ensina a doutrina da confissão auricular. O que é essa doutrina? É você pedir perdão ao sacerdote e ele passar uma penitência para que você pratique em busca do perdão. Missa de 7º dia, orar por quem já morreu. A Bíblia diz que quem morreu está num estado de inconsciência, não sabe coisa nenhuma. Mas o vinho de Babilônia está ensinando as pessoas a orar por quem já morreu, porque isso pode até tirá-las do purgatório. Que purgatório? Esse é outro vinho de Babilônia, porque na Bíblia não existe purgatório. Semana passada eu estava voltando de São José dos Campos para Jacareí e eu cruzei aqui na Dutra com centenas de pessoas, peregrinos, indo em direção à Aparecida para o domingo passado, que foi o dia das crianças e o dia da padroeira do Brasil. E eu achei interessante que entre eles havia um carregando uma cruz. Essas pessoas sinceras são filhos e filhas de Deus, que estão buscando fazer a vontade de Deus, mas elas acham que elas têm que fazer peregrinações, carregar cruzes, andar descalços, subir escadas de joelhos. Por quê? Porque o vinho de Babilônia está ensinando que a penitência é parte da vida cristã, quando a Bíblia diz que não é. Eu podia ficar aqui a noite inteira falando sobre o vinho de Babilônia, tantas coisas erradas que estão sendo ensinadas, mas eu tenho que voltar para a profecia, que é o foco nosso. Mas você entende como que a igreja romana está embebedando os habitantes? E por que é os habitantes de toda a terra? Porque um dos vinhos de Babilônia, por exemplo, é a santificação do domingo. Aí você pega as igrejas cristãs protestantes, elas também estão guardando o domingo, porque elas também estão bêbadas com o vinho de Babilônia.
Por isso são todos os habitantes da terra. A crença que a alma é imortal, isso é uma bandeira também do catolicismo. Mas os protestantes, que antes criam na mortalidade da alma, estão agora crendo também, como Roma, que a alma é imortal. Ou seja, diferentes formas, né? Alguns creem que você morre e já vai para o céu, outros creem que você morre e vai passar por processo de reencarnação, mas tudo isso é imortalidade da alma. Então o vinho embebedou os habitantes da terra. Monta uma besta escarlate. Agora, quem é essa besta que ela monta? Esse é um ponto-chave no estudo de hoje. E daqui a pouco vamos interpretar também a besta. Ela está vestida de púrpura e escarlata. Por que ela se veste de púrpura e escarlata? Se você fizer uma investigação na Bíblia, você vai descobrir que essas cores são as cores das vestes dos sacerdotes. Ou seja, ela está vestindo as cores dos sacerdotes no tempo do santuário. Ou seja, ela assume a posição de mediador entre Deus e os homens, como era o sacerdote. Um sistema que acabou na cruz, mas ela continua o sistema, por isso que ela se veste com essas cores. E de fato até o termo é mantido. Hoje usa-se o termo sacerdote para o líder da igreja romana. Ele é o sacerdote. As vestes dele ainda são vestes talares, como eram do sacerdote. Ele não se veste com uma calça, com uma gravata, um terno, não. Ele se veste com uma roupa que o sacerdote usava no tempo do santuário. Há ainda o local santo e o santíssimo, aonde fica a mesa para a celebração da missa. E ali estão os relicários. Os relicários é uma blasfêmia aos móveis do santuário, aos relicários. Então você percebe que a cópia continua. Agora, quem são essas filhas prostitutas que ela tem? São toda e qualquer igreja que embebedou-se com o vinho dela e está praticando a mesma coisa. O Apocalipse vai classificá-la também como prostitutas. Corromperam a sua fé, corromperam a verdade. Você olha para os movimentos cristãos e religiosos, para as igrejas hoje, e você percebe que há um grande descompromisso com a Bíblia. O que a Bíblia ensina, eles querem ensinar apenas aquilo que é conveniente. Então, pinça-se da Bíblia aquilo que interessa. Isso a gente ensina na igreja. Eu sou curioso e eu visito os sites das principais igrejas, o principal site, para ver o que eles estão pregando como crença. E você vai encontrar que um defende 7 princípios, um defende 15 princípios, algumas coisas que a Bíblia de fato apresenta, mas quantas coisas que a Bíblia apresenta e nem citam, porque estão corrompidas. E é embriagada com o sangue dos santos. O que significa isso? Isso é muito fácil de entender. Ela está embriagada com o sangue porque ela matou os santos. E qual foi a igreja que durante a Idade Média ceifou a vida de milhões e milhões de cristãos? A igreja romana. Por isso ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela ceifou a vida. Isso está tão claro para a mídia que em 1984 João Paulo II veio a público pedir perdão pelas mortes que a igreja havia causado durante a Idade Média na Inquisição. Você assistiu o discurso dele. Você viu o documento que a igreja fez pedindo perdão. Eles estão dizendo, nós fizemos isso. Nunca negaram que eles perseguiram e mataram. E você vai encontrar um monte de filmes retratando essa Idade Média, onde as pessoas foram assassinadas cruelmente. Então, essas 8 características nos mostram que esta mulher prostituta, que monta uma besta escarlate, é a própria, o sistema papal e a igreja de Roma. Agora, a parte delicada da profecia, e que existem posições diferentes, eu vou apresentar uma delas. Quem é essa besta que ela cavalga? Esse é um ponto interessante. Vamos ver do texto o que nós podemos extrair. Esta mulher, já sabemos que ela representa a Roma papal. E a besta quem é?
Quando fazemos uma comparação com o capítulo 13, a besta que sobe do mar, e estudamos isso na semana 10, foi até um tema com Leandro Quadros, a gente descobre tratar-se do mesmo poder. Agora o verso 6 termina dizendo assim: quando a vi, admirei-me com grande espanto. O que é que levou João a ter esse espanto? Olha o verso 3, Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito, aonde, amigos? Para um deserto. Agora volta para o capítulo 12 e olha comigo o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para onde? Para o deserto. No capítulo 12 você tem uma mulher fugindo para o deserto, e no capítulo 17 João é levado ao deserto e ele vê essa prostituta e ele se espanta. Por que é que ele se espantou? Porque no capítulo 12 ele havia visto no deserto uma virgem. Estão lembrados? Não é esta figura que o Apocalipse pinta? No capítulo 12 você tem uma virgem vestida de branco, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, está grávida, é a virgem. E nós explicamos aqui, quando passamos pelo capítulo 12, que esta virgem representa que igreja? A igreja verdadeira, a igreja pura, a igreja de Cristo. Então João se espantou porque no capítulo 12 ele havia visto uma virgem pura no deserto, que Deus a levou para lá para que ela ficasse 1260 anos fora da vista da serpente, diz o Apocalipse. Mas agora quando o anjo leva João para lá, ele vê uma prostituta no deserto. O que está acontecendo? Alguns dizem, a virgem virou prostituta? Não, é uma tentativa de contrafação. É uma tentativa de colocar a igreja prostituta no lugar da igreja verdadeira. É a tentativa de assumir a prerrogativa de ser o povo de Deus, mesmo sendo prostituta. Você está entendendo como que o Apocalipse encara com seriedade a questão religiosa? Agora, como que Babilônia tenta assumir a posição da igreja de Deus, da igreja verdadeira? De muitas formas, eu vou mencionar apenas uma delas. Quando a igreja ensina que fora da comunhão dela não há salvação. Você conhece isso, né? Isso é uma doutrina do catolicismo. O que ensina a doutrina do catolicismo? Fora da comunhão católica não há salvação. Ou seja, quem não estiver debaixo do guarda-chuva da igreja não tem a possibilidade de ser salvo. Você entende por que então João se assustou? Agora o anjo começa a explicar então, verso 7 até o 18. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Olha, interessante, né? O anjo está conversando com João. Você se assustou por quê? Você está admirado por quê? Então eu vou dizer para você o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então vamos agora identificar a besta, que é a segunda parte do nosso estudo. Quem é essa besta que a mulher monta? Verso 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então o Apocalipse começa a fazer um jogo de palavras a respeito desse poder. Quem é a besta? Primeira, ela era, ela não é, mas ela aparecerá, porque ela vai emergir do abismo. E ela, segundo, caminha para destruição. Verso 3. A besta estava repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O anjo já havia dito isso. Então, ponto 3. Essa besta tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Verso 9. Aqui está o sentido.
Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são o quê? 7 montes nos quais a mulher está sentada, mas são também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, vai durar quanto tempo? Pouco tempo. Então agora nós temos 7 cabeças que representam 7 montes, dos quais 5 caíram. Ou são também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. São características da besta. Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Agora aparece aqui o simbolismo dos chifres. Verso 13. Tem estes um só pensamento. Quem tem? Os 10 reis, o verso anterior. E eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Vamos voltar no versículo 12. Olha comigo mais uma vez o verso 12. Vamos tentar agora entender esse mistério. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Estão lembrados de Daniel capítulo 7, do animal terrível e espantoso? Ele também possuía 10 chifres. E esses 10 chifres são interpretados na história como sendo 10 tribos bárbaras, que finalmente minam a autoridade de Roma e levam à queda de Roma ocidental em 476 de nossa era. Dessas 10 tribos bárbaras, nasceu a Europa. Os francos organizaram a França, os burgundos, eu não lembro a relação, mas eram francos, burgundos, anglo-saxões, ostrogodos, visigodos, eram 10. Desses ficaram 7, que organizaram as principais nações europeias: Itália, França, Alemanha, Suíça. Estas nações europeias estão aí. Agora a profecia está dizendo que estas nações europeias, que não receberam o reino ainda, mas recebem autoridade como reis. Eles não haviam recebido o reino ainda a partir do ponto de vista de João, do tempo que ele está vivendo. Então, quando João está escrevendo o Apocalipse no final do 1º século, esses 10 chifres não haviam ainda tomado a Itália, tomado o império. E isso de fato só concluiu-se na metade do 5º século, quando eles tiveram a autoridade e eles organizaram a Europa. Agora a profecia está dizendo que as nações europeias oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Estamos caminhando para quê? Para quem a Europa vai dar o seu poder, vai dar a sua autonomia? Temos que tentar identificar esse poder. Olha o verso 14 agora. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Eles aqui são quem? São os 10 reis e a própria besta. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos, e os fiéis que se acham com ele. Então haverá uma união destes reis, que darão à besta autoridade, e eles vão se unir sob essa autoridade para lutar contra o Cordeiro. E quem é o Cordeiro no Apocalipse? É Cristo. Então eles vão lutar contra o Cordeiro, mas a Bíblia já dá o resultado, né? O Cordeiro os vencerá. Jesus sairá vitorioso. Verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então a meretriz está assentada. Já vimos que a meretriz trata-se do sistema papal, e ele está assentado, ou seja, sobre as multidões.
Por quê? Porque os reis deram autoridade à besta escarlate. E agora esta besta escarlate sustém a meretriz. Então, fazendo um paralelo do capítulo 13 com o 17, se a meretriz do capítulo 17 é a primeira besta, logo a besta do capítulo 17, que sustenta a meretriz, é a segunda besta do capítulo 13. Por que que é a segunda? Vá para o capítulo 13. Olha o que diz a Bíblia. Verso 12, Apocalipse 13, 12. Exerce toda a autoridade de qual besta? Da primeira. A segunda besta exerce a autoridade da primeira besta e faz com que a terra e os seus habitantes adorem quem? A primeira besta. Quando estudamos o capítulo 13 de Apocalipse, nós identificamos essa segunda besta que sai da terra com quem? Os Estados Unidos da América do Norte. Então nós dissemos que essa segunda besta de Apocalipse 13 iria dar autoridade à primeira besta, que é Roma papal. Inclusive falamos do decreto dominical, que começa nos Estados Unidos. Agora no capítulo 17, nós temos os mesmos dois poderes, voltando àquele argumento de interpretação. É uma verdade que se amplia. Quem é que está carregando Roma? Quem é que está carregando, dando apoio, suporte? Tem que ser os Estados Unidos. Então, uma das possibilidades, e aqui há divergências, divisões em vários teólogos, mas a proposta que eu queria apresentar para vocês é essa. A besta escarlate do capítulo 17 está em paralelo com a besta que surge da terra do capítulo 13. Se no capítulo 13 a segunda besta que sai da terra apoia a que saiu do mar, no capítulo 17 a besta escarlate apoia a meretriz que cavalga sobre ela. Agora, poderia ser os Estados Unidos esta besta escarlate? Perfeitamente. Os reis da terra, a moderna Europa, pode confiar nos Estados Unidos para a liderança mundial? Isso já está acontecendo. Isso já acontece. Agora, a besta escarlate recebe desses reis a autoridade e ela vai passar isso para quem? Para a meretriz, que cavalga sobre ela. Verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Agora nós chegamos num verso muito difícil, quem sabe o mais difícil do capítulo. Agora é dito que os 10 chifres, a moderna Europa, e a besta escarlate, os Estados Unidos, odiarão a meretriz, Roma. Mas como que eles vão odiar se até aqui eles estavam apoiando, carregando? Alguma coisa aconteceu. O que é que aconteceu para que os Estados Unidos, a Europa, passe a odiar Roma? Lembram que nós falamos de que estamos em que momento no capítulo 17? Durante a queda das pragas. E o que acontece durante a queda das pragas? O movimento ecumênico já ficou no passado. Todos se uniram, mas quando as pragas começam a cair, as pessoas percebem que, a despeito do ecumenismo, Deus está desagradado com os habitantes da terra. Por isso está derramando juízos. E quando esses juízos começarem a cair, vem o julgamento da meretriz, que é o tema do capítulo. E quando a meretriz for julgada, ela será condenada por causa da sua prostituição e por causa do vinho que embebedou os habitantes da terra. O que significa então a queda da meretriz nesse momento? Significa
a desmascaração da igreja romana. E quando ela for desmascarada, ela perderá o apoio que outrora tivera dos reis, dos 10 chifres, as nações europeias e do próprio Estados Unidos. Quando isso vai acontecer? Quando ficar claro durante as pragas de que os ímpios rejeitaram a lei de Deus, que ensinava dentre os mandamentos o próprio sábado. Agora os ímpios que já estão perdidos se voltarão para seus líderes religiosos e perguntarão: por que vocês nos ensinaram a mentira e nos esconderam a verdade? Mas agora é tarde demais. É nesse momento que eles se revoltam contra a grande meretriz, porque descobrem tarde demais que foram enganados. Você entende por que nós temos a necessidade urgente de estudarmos a Bíblia? Para não sermos enganados. Então os 10 reis, mais a besta escarlate, que nós apresentamos uma hipótese, uma possibilidade de ser os Estados Unidos, vão pelejar contra a meretriz, ou seja, vão se voltar contra ela. E o verso 17 diz: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então já falei sobre essa dádiva de poder. Olha o que a autora americana Ellen G. White escreve sobre esse momento no livro Grande Conflito. O povo vê que foi o quê? Iludido. Um acusa o outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas amargas condenações contra quem? Os ministros, os que ensinam a palavra. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo que obra? Então, em atitude de desespero, aqueles que estavam ensinando o vinho, agora dizem: de fato, a gente estava ensinando errado. Eles vão confessar isso. Nós ensinamos errado. Multidões estão cheias de quê? Furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores, aqueles mesmos que mais os admiravam, pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda a parte há contenda e morticínio. O que Ellen G. White está dizendo? Desse momento, as pragas estão caindo e os ímpios percebem que foram enganados. Por quem? Por esses falsos pastores que ensinavam verdades doces ao ouvido, mas não ensinaram a palavra de Deus. O que de fato eles teriam que ter feito para serem salvos. Eles estavam embriagados com o vinho de Babilônia. E agora, todo o poder e apoio que eles davam à meretriz, agora é tirado. E eles agora vão matar a esses falsos pastores. Ou seja, caiu a grande Babilônia. Por isso você, quando lê Apocalipse 18, é o anúncio da queda de Babilônia. A meretriz caiu. Caiu da besta aonde estava montada. Assim, se esta meretriz é um quadro de Roma papal, então a besta é um quadro dos Estados Unidos da América do Norte, que vai dar apoio a Roma papal para suas consecuções e finalmente vai tirar o apoio tarde demais, quando perceber que eles foram enganados. Aí aparece agora o 8º rei, que é um outro ponto de controvérsia no capítulo 17. A besta que era
e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Poderia os Estados Unidos ser esse 8º rei? Porque está dizendo que era a besta que era e não é. Agora, o que significa então a besta que era, não é, mas aparecerá e caminha para a destruição? Muitos aplicavam essa profecia ao próprio sistema papal, dizendo que ele era por 1260 anos, não era na ferida mortal e voltaria a ser quando a ferida se cura. Se aplicada aos Estados Unidos, quando que ele é? Ele é justamente quando ele está apoiando a meretriz. Ele não é mais quando ele tira o seu apoio, mas ele se levanta agora e caminha para a destruição. A destruição será o fim de todos os ímpios. O pastor Vanderlei Dornelles, da Casa Publicadora Brasileira, tem feito um estudo a respeito sobre o papel dos Estados Unidos na profecia. E ele escreveu um livro chamado O Último Império. Um livro muito interessante. Nesse livro, O Último Império, Vanderlei Dornelles fala a respeito dos Estados Unidos e ele usa como exemplo a nota de $1. Aqui na primeira ilustração você tem uma fase, um lado da nota, e aí está a foto de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. E no verso da nota você tem ali escrito 1 em inglês e alguns simbolismos que o pastor Vanderlei Dornelles trabalha. O primeiro deles é uma pirâmide. Você percebeu aqui que há uma pirâmide na nota? Então você olhando aqui, você tem aqui a pirâmide. Eu vou ampliar a imagem, aí está a pirâmide. Alguns dizem que essa pirâmide é uma alusão à pirâmide de Gizé, no Egito. Mas quem desenhou essa nota, ele quis claramente identificar os Estados Unidos com o Egito. Ele quis fazer essa associação. Então há um link dos Estados Unidos com o Egito, e as pirâmides simbolizam o poder egípcio. No topo da pirâmide você tem um olho, é chamado o olho de Horus. Interessante que Horus era um deus solar, filho de Osíris. Já estamos falando aqui um pouquinho também dos gregos. Então você tem uma relação dos Estados Unidos com o Egito, agora uma relação dos Estados Unidos com a Grécia, com os gregos. Você tem do outro lado, na parte direita da nota, uma águia de cabeça branca. E esta águia é, na mitologia grega, o pássaro de Zeus, um dos principais deuses do panteão. Então você tem mais um elemento linkado com os gregos. Em cima de one está escrito In God we trust, ou seja, em Deus nós confiamos. Aqui os Estados Unidos colocam sua vertente cristã. Abirroga-se ser uma nação cristã. E eu já expliquei para vocês o nascimento dessa nação. Os Estados Unidos foram colonizados por cristãos que fugiram da Europa da perseguição papal. Então aqui em Deus nós confiamos. Colocaram isso na nota. E você tem aqui também, abaixo da pirâmide, dentro desse círculo, uma expressão Nova Ordem Mundial. Novus Ordo Seclorum. Então está em latim e quer dizer Nova Ordem Mundial. Esta expressão Nova Ordem Mundial é muito usada pelo movimento Nova Era. E há todo um sincretismo religioso vindo do Oriente, propondo uma nova ordem mundial. Você tem ainda, debaixo, no pé da pirâmide, um algarismo romano. Aqui não dá para ver direito, eu vou ampliar. Agora você consegue ver? Então, no topo da pirâmide você tem M, D, C, C, L, X, X, V, 1. Isso são algarismos romanos. Você sabe que o M, quanto vale? 1000. O D, 500. O C, 100. O L, 50. O X, 10. O V e o I, 1. Então você tem aqui 1000
1500, 1600, 1700, 1770, 1776. Certo? O que é 1776? Qual é o simbolismo dessa data? É a independência americana. 4 de julho de 1776. Então é uma alusão à independência. Por que eles fizeram questão de colocar isso? Porque quando os Estados Unidos conseguem a sua independência, eles nasceram para ser uma nação protestante, para defender a religião. De fato, a filosofia deles é que eles querem levar o mundo para Deus. Eles querem encabeçar o mundo para Deus. A missão deles é essa. Você tem ainda, em cima da pirâmide, a expressão Anuit Coeptis, que traduzido significa ele sorriu às nossas realizações. E essa expressão Anuit Coeptis fala do sucesso que teve os Estados Unidos em se estabelecer como uma potência política, religiosa e econômica. Isso é o que eles mesmos dizem. E você tem ainda uma pirâmide com 13 camadas. Se você contar as camadas da pirâmide, vai dar exatamente 13 camadas. E o número 13 é um número místico. Eles dizem, na ceia haviam 13 pessoas, Jesus e mais os 12. Na maçonaria é o número de transformação e renascimento. Você tem os 12 signos do zodíaco e com o sol, em torno do qual eles giram, também dá 13. E você tem, em 1776, 13 colônias, que foram as colônias que finalmente colonizaram o que hoje nós chamamos Estados Unidos da América do Norte. Interessante, o 13 ele tem esse número místico e a pirâmide tem aí esses 13. 13 degraus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Assim termina o capítulo 17. A mulher que você viu montando a besta escarlate é a grande cidade que domina os reis da terra. Qual é a grande cidade que está dominando os reis da terra? Roma. E ela haverá de dominar com o apoio dos Estados Unidos. Esse apoio será tirado tarde demais. E quando olhamos hoje para o noticiário, nós percebemos que a profecia está caminhando a passos célere. Ontem saiu uma matéria no G1 falando da proposta que as igrejas estão fazendo para que seja organizada uma nova estrutura, tipo uma ONU das igrejas. E eles estão solicitando que o Papa seja o líder desta ONU das igrejas. Isso saiu ontem. Vocês têm acompanhado os discursos do Papa Francisco a respeito da santificação do domingo, um dia para a família. Ontem também o Vaticano lançou um documento um pouco mais tolerante com os homossexuais. Ontem. A igreja, ela vai dominar as nações, porque por trás da família, da ecologia, do apoio aos homossexuais e por aí vai, ela quer conquistar o apoio mundial para os seus projetos. Então a meretriz vai cavalgar sobre essa besta, que vai dar a ela todo o apoio financeiro, político. Hoje parece que está acontecendo o inverso, né? Mas as coisas tendem a mudar. Então, amigos, o capítulo 17, ele chama a minha e a sua atenção para os eventos finais da história desse mundo. E eu queria terminar relendo com vocês um verso que a gente lê e às vezes parece passar por alto. Verso 14. Pelejarão eles contra quem? O Cordeiro. E o Cordeiro o quê? Os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também quem?
os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Ele quem? O Cordeiro. Então o capítulo 17 pinta uma última grande crise mundial, mas o resultado já aparece aí. O Cordeiro será vitorioso e vencerão com ele os fiéis. Os fiéis que se submeteram ao Cordeiro e não a esses poderes seculares. Então eu e você estamos sendo desafiados para nós sermos os fiéis do Cordeiro, para ficarmos do lado da verdade, do lado de Cristo. E ao vermos esses movimentos religiosos percorrerem sua trajetória profética, que isso sirva de alerta para todos nós e que nós busquemos o preparo cabal que precisamos ter para estarmos prontos e de pé no grande dia da volta de Cristo. Que Deus abençoe a mim e a você. Nós vamos ter mais uma música agora. Eu queria que você pensasse. O que está acontecendo em nosso mundo religioso, o que vimos ontem sendo noticiado pela imprensa, uma proposta de que tenhamos uma união mundial de igrejas, que o Papa seja o líder desse movimento. O Apocalipse 17 está se cumprindo. Todo o apoio será dado, mas um dia esse apoio será tirado, tarde demais, porque vão perceber que foram enganados. Antes que seja tarde demais, não se deixe enganar. Vamos voltar para a Bíblia, porque ela tem o poder de nos libertar, como disse Cristo.
Pai Santo, queremos ouvir a voz do Cordeiro todos os dias da nossa vida. Em meio aos conflitos finais que veremos nesse mundo, no levantar e quedar dos poderes, nós queremos ouvir clara a Tua voz falando: esse é o caminho, andai por ele. Nós não queremos estar confundidos em meio a dogmas, em meio a ensinamentos que são vinho, que contém erros e mentiras. Nós queremos conhecer a Tua palavra, a verdade clara da Tua palavra, para vivermos de acordo com os Teus ensinamentos. Por isso, bom Deus, continuamos orando para que o Teu Espírito nos assista em cada momento que pegarmos a Tua palavra em nossas mãos. Continuamos orando ao Senhor para que o Teu Espírito nos dê sabedoria cada vez mais, para entendermos os mistérios desse extraordinário livro. E ajuda-nos, bom Deus, a sabermos o caminho e escolhermos o caminho certo. Que o Teu Espírito nos dirija em cada momento. Que o anseio do nosso coração seja atendido. E que um dia, quando Cristo sair vitorioso sobre a meretriz, sobre a besta, sobre os poderes desse mundo, nós queremos estar ao lado do Cordeiro, com aqueles que hão de receber a coroa de vida eterna. Em nome de Cristo nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Ao sair, você estará recebendo o convite do próximo estudo, número 15, a volta de Jesus Cristo. Tem um questionário também. Algumas pessoas que têm pegado esse questionário, respondeu, e eu preciso entregar para vocês. Então, tem algumas pessoas que eu não estou conseguindo visitar, não estou conseguindo entrar em contato. Eu preciso devolver já respondido, corrigido, aliás. Então, você que não recebeu uma visita ainda, me procure para me devolver o questionário que você preencheu, ok? E lá embaixo tem um lanchinho. Que Deus abençoe vocês. Então, aguardamos a presença de vocês na próxima quarta-feira, nesse tema maravilhoso, a volta de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um.